Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Roberto na área, falando sério de política. E daí, vai um café aí? Estamos de volta, companheirada, estamos de volta, comunidade, aqui no nosso espaço, no nosso canal de resistência e também as denúncias que acontecem de ruim no nosso município, principalmente porque aqui mentiu pro tio, matada neles, exatamente. Olha o que aconteceu essa semana passada, gente. 5 dias de chuva e o que aconteceu? Aquilo que o professor Roberto já vinha prevendo, ou seja, alagamentos. Olha aí. Vergonha! Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui da nossa casa, da casa da minha mãe, aqui na Vila Navegantes. Como vocês podem ver, já entrou água dentro de casa, a gente já teve que erguer tudo de novo. As pessoas aqui na vila, várias já saíram, tiveram que erguer tudo, sair com os carros. E eu preciso gravar esse vídeo porque muitas pessoas me mandaram o tal do vídeo do prefeito no final da tarde, falando um absurdo, dizendo que o tal do esteio resiliente já tá surtindo efeito. Gente, o programa Esteio Resiliente que eles falam prevê 19 obras. Eles estão apenas com uma das 19 obras em andamento, as outras 18 nem foram licitadas ou estão atrasadas. E aquela bacia que eles falam que é eficiente no final da Bento, ali da Rio Grande, essa bacia reserva apenas 4% da necessidade de reservação conforme os estudos da própria URGS. Então assim, não cai fake news, essas obras nem estão acontecendo, aquela bacia vai reservar muito pouco da necessidade real da cidade. Então esse vídeo foi extremamente infeliz, as pessoas estão sofrendo uma enchente e as obras estão atrasadas e nós temos que cobrar. Em nome da verdade, prefeito, e de quem está com água dentro de casa, o senhor está espalhando uma fake news. Chuvarada, alagamentos, e o prefeito tem a solução. Ele reúne o secretariado e posta uma foto na internet. Todo mundo com os coletes laranjas, os milagrosos, para combater essa chuvarada danada desse São Pedro que assola Porto Alegre. Vejam só, a culpa nunca é da prefeitura, que teve 13 meses para fazer as casas de bomba, para reerguer os diques, para levantar a comporta número 14 que está no chão e alaga Vila Farrapos, Humaitá, Sarandi, Vila Elizabeth, Belém Novo, Serraria, Ponta Grossa, Lami, todo mundo embaixo d'água. Mas o prefeito, ele fez a sua parte, gente. É que o São Pedro não entendeu. Ele foi e viajou para a Holanda, passeou pela Europa, foi para Rio de Janeiro, mandou um secretário até para Israel, para estar escondido lá no buraco agora que as bombas estão indo. E ele fez tudo isso, chamou o Paleta Atlântida, churrascada aquela com os amigos, fez a Salt Summit, mandou milhões para a Salt Summit. O São Pedro que não entendeu que esse era um gesto de conversa para não vir chuva, porque o dever de casa ele fez, só não fez política de saneamento. E agora ele ataca de novo como meteorologista. O que seria de nós se nós não tivéssemos um prefeito meteorologista que diz o seguinte para nós? Ouça com atenção. Aqui, especialmente no feriado, apelar às pessoas que puderem ficar em casa, isso ajuda muito a prefeitura a retomar a normalidade da cidade. Nada funciona. Tá aí a dica! Fiquem em casa, desde que a sua casa não esteja alagando. Coincidência? Acho que não! E isso tudo, só 5 dias de chuva, olha só, apenas 5 dias de chuva pra acontecer tudo isso. E daí, Melo, como é que vai? Como é que tá? Continua vestindo as botinhas e o chapeuzinho de palha? Como é que é, Melo? E o pior é isso, gente, o Melo viajou pra Holanda, foram viajar pra Israel, pra tudo quanto é lugar, pegaram o dinheiro que era para fazer as manutenção das bombas, que eram para construção de diques, que eram para ampliação do sistema de drenagem do município e foram viajar para a Europa. Para quê? Vamos lá pegar a tecnologia deles e trazer para cá para a gente prever e fazer as obras de prevenção. Olha a tecnologia dele aí. Hoje é a nossa segunda visita técnica aqui nos Países Baixos, na Holanda. Estava fotografando aqui a casa de bomba deles, que já estão mandando lá para a turma do Dubai. Então a gente tem que aprender muito, muito aqui para fazer as coisas corretamente na nossa cidade. Só tá todo coberto, claro, aquilo ali. Agora está completa a obra, pessoal. Faltava, para a segurança total desta Chapéu de Palha Summit, é o nome da tecnologia trazida da Holanda, faltava o chapéu de palha. Agora aqui no bairro Navegantes estamos todos seguros. Olha só, isso é uma maravilha, não é qualquer engenheiro que faz isso, não. Não é qualquer engenheiro não, gente. Olha que beleza. E aí fica o buraco ainda, é o seguinte, é o buraco que daí a cidade fica pra lá, ó. A cidade fica pra lá olhando e aqui o Guaíba que não experimente. O Guaíba não é louco de vir aqui querer invadir, passar por cima da tecnologia holandesa trazida pelo governo Melo. Mas que tal, hein? É só aqui, é daqui. Gente, é igual aquela coisa que tem uma propaganda daquela cerveja, no export, é daqui, essa tecnologia é daqui, com certeza, mostra ali, ninguém vai querer copiar. É a tecnologia Chapéu de Palha Summit. E aí a gente fica aqui, ó, seguros, seguríssimos, estamos assegurados. Essa é a tecnologia do Melo, ou seja, ele pegou todo o dinheiro que tinha e que não tinha
foi viajar para a Holanda e trouxe areia e saco de areia. É essa a grande tecnologia do seu Melo sendo aplicada em Porto Alegre. Vocês estão de brincadeira comigo! Gente, assim não dá. Um governo municipal que lida com as catástrofes climáticas dessa maneira, assim não dá para governar, sinceramente. Ser governado por um prefeito que não trabalha, que quer privatizar as poucas empresas municipais e que dão lucro para esse município e ajudam o município nas horas que mais precisa, como o DEMAI, entendeu? Desviar dinheiro da educação. Tanto é que existe aí, ó, até o filho dele está envolvido nesse crime de desvio de dinheiro de material escolar das escolas municipais. Né? Fazer as intervenções tirando, né, o direito da democracia direta nas escolas, que foi um grande avanço educacional, só pode dar nisso, gente. Acabando com a assistência social do município. É esse governo que vocês elegeram? Foi para isso que vocês elegeram mesmo? Foi para esse tipo de governo que vocês querem que continue na prefeitura? Esse tipo de filosofia política, esse tipo de política? Por favor, né? Que bota saco de areia para conter as águas do Guaíba. Amiga, não tem como te defender. Tá de brincadeira, né, Samuel? Foca em mim. Vê se a minha cara é de palhaço. Vê se a cara, Melo, do povo que tá debaixo d'água por causa de 5 dias de chuva. Tem cara de palhaço? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que tá na hora de você, seu prefeito, começar a levar as coisas com mais seriedade. Porque essa história de gastar dinheiro viajando para trazer uma solução que é saco de areia é brincadeira. É brincadeira. Enquanto que as bombas que eram para ser reforçadas, né, os geradores eram para ser mudados e serem autossuficientes. Padre Tomeco Mauá, Casa de Bomba 17, ali dentro. Por aqui não dá como enxergar, tá fechado nesse momento. Casa de Bomba 17 do DEMAI. Mas colocaram o gerador, arrumaram até a parede lateral. Casa de Bomba 17, como lembro, é no centro da cidade, na Mauá. Aqui chega 1,5 metro mais ou menos quando entrou água em Porto Alegre. Mas agora, hoje tá sequinho, espero que não entre mais água. Fizeram até um gerador, vamos ver como é que tá o gerador. Ó, o gerador tá ali, ó. Aonde tá o gerador? Tá em cima, né? Caso, em algum momento, entre água de novo, não vai ficar embaixo, né? Tá ali a fiação, o cabo e tá ali o gerador. Tá, mas ele não tá no chão. Tá ali o gerador da Casa de Bomba 17, ó. Como podem observar, o gerador de bomba na Casa 17. Tá no chão. Tá, e se entrar água, já vai ficar submerso, abaixo d'água. Não, espero que não entre. Aí o murinho ali protegendo o gerador caiu, ó. Não arrumaram. Os portões do muro da Mauá de contenção que foram estourados na última enchente serem novamente recolocados. Tu me vem com essa, Melo? As bocas de lobo para serem limpas. Pois é. Com esse dinheiro, Melo, que tu foi viajar, dinheiro que tu gastou no tal de Sam Summit, dinheiro que tu gastou no Réveillon, fazendo aquela festa linda, né? Gastando milhões do município, meu dinheiro nosso, dando para uma empresa, a GAN3, que não quer pagar, diga-se de passagem, que não quer pagar todas as obras depois da enchente, né? Não fez seguro e quer que o município pague. Tanto é que está rompendo e questionando o contrato, né, seu Melo? Não é, seu Melo? Como é que é? Né? E daí, com tudo isso aí, o Melo me traz saco de areia. A solução é saco de areia, pois é. As micro e macro drenagem que tem que ser feita não são. Né? Não são reforçadas as barragens. Pois é. Não são feitas dragagens que são necessárias, feitas nos córregos que cortam a cidade. Porque se o rio sobe, a água que desce da cidade, nesses córregos, eles não entram no Guaíba. E nisso eles dão refluxo, fazendo que áreas que estão longe do Guaíba, eles se alaguem. Não fez reforma urbana, não construiu casas para colocar esse povo que vive no ribeirinho, desses riachos, em moradias e habitações decente. Não. Para quê? Esse é o governo Melo. O governo do Sam Summit, o governo dos Réveillões, o governo da RBS, que é tudo arco-íris, com a bandeira aí atrás. Né? Né, seu Melo? O governo do turismo. Oh, beleza! Enquanto isso, o povo, ó, olha bem.
Não é possível que nós, depois de um ano de enchente, a gente passe por uma realidade como essa. Eu estou aqui na rua Engenheiro Alberto, bem próximo ao Grêmio, onde há umas 2, 3 semanas atrás eu estive aqui acompanhando uma denúncia da comunidade sobre a questão dos bueiros, e onde a comunidade apresentava que toda vez que chovia, as ruas ficavam alagadas. Esta é a situação. Nós vamos cobrar da prefeitura mais uma vez o protocolo que já foi realizado há quase 15 dias e que nós não tivemos resposta até agora da prefeitura. Não é possível. Toda vez que chove, é a sensação de medo, né? Mais uma vez cai a chuva e vem a nossa preocupação que a comunidade fique embaixo d'água. Não é possível, isso precisa se resolver. Nós não podemos mais admitir chegar dentro de uma comunidade, eu estou aqui na Vila Farrapos, e a gente vê as casas embaixo d'água, vê as ruas da forma como tá. Se eu avançar, já vai mais. Já vai mais. Não, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Não, mas é que é isso, né? Vocês sabem, né, que os atingidos não dormiram essa noite, preocupado que ia encher tudo de novo. Encheu essa noite por causa dos bueiros que estão tudo entupido. Agora esvaziou um pouco, mas estão todos entupidos. Encheu que a gente não dormiu a noite inteira. Segundo, esse escombro aqui, ó, que tá aqui, não é porque as pessoas abandonaram as casas, é porque os governos tiraram o pessoal daqui, deram aluguel social e faz 2 meses que não estão pagando aluguel social. E a gente está morando em aluguel, pagando do nosso bolso, sem ter dinheiro para outras coisas. Então é esse o nosso problema aqui. As pessoas estão com medo deles não virem arrumar isso. Que ainda essa noite vai chover, amanhã vai chover e vai encher tudo de novo. E muita gente já encheu essa noite e perdeu as coisas de dentro de casa, tudo de novo, da rua aqui, Ederval Rocha de Fraga. Olha os escombros. Aí dizem que a gente abandonou as casas. Não, a gente não abandonou. Eles tiraram nós daqui, eles vieram destruir isso daqui e não pagaram aluguel social. Tiraram nós de dentro das nossas casas e não estão pagando aluguel social. É isso aí que eu tô falando. É o descaso, a falta de prioridade, a falta de debater com a comunidade qual é, certo, a prioridade dela. É a falta do maior diálogo com as pessoas que realmente estudam sobre a questão hídrica do nosso município, os hidrólogos. Nós temos a Universidade Federal aqui, temos a Universidade, a PUC, temos vários cientistas, vários engenheiros, vários arquitetos, na própria prefeitura, no DEP, quer dizer, no DEMAI, porque eles acabaram com o DEP, né? Eles acabaram com o DEP. Onde existiam especialidades, onde existiam especialistas para discutir a questão da água. O DEP, ele fazia um grande trabalho para o município, que era o quê? Era limpar as bocas de lobo, limpar e fazer as macrodrenagens, estabelecer os projetos de dragagem. E o que eles fizeram com o DEP, Zé Melo? O que tu fez? Tu acabou com o DEP! Tu acabou! Tu destruiu Porto Alegre! Se não é o DEMAI, os funcionários do DEMAI passarem a noite trabalhando para que a gente possa ter água potável, e durante a enchente, eles trabalhando de sol a sol para tentar restabelecer as bombas para evacuar a água que estava tomando conta da cidade. E agora, essa semana, a mesma coisa. Tu ainda quer privatizar o DEMAI, cara? Que é isso? É a falta de prioridade com esse dinheiro, Melo, que tu foi viajar, dinheiro que tu gastou no tal de Summer Summit, dinheiro que tu gastou no Réveillon, fazendo aquela festa linda, né? Gastando milhões do município, teu, meu, dinheiro nosso. E daí, com tudo isso aí, o Melo me traz saco de areia. A solução é saco de areia, pois é. As micro e macro drenagens que tem que ser feita não são, né? Não são reforçadas as barragens. Pois é. Não são feitas dragagens
que são necessárias, feitas nos córregos, que cortam a cidade. Não fez reforma urbana. Para quê? Esse é o governo Melo. O governo do Sam Summit, o governo dos Réveillões, o governo da RBS, que é tudo arco-íris, com a bandeirinha atrás. Né, seu Mel? O governo do turismo. Oh, beleza! Enquanto isso, Porto Alegre vai muito, muito mal no índice de progresso social. Oh, o que é esse índice de progresso social? Professor Roberto, mas o que quer dizer isso? Vou explicar. Aí vai a escolinha do professor Roberto. Solta a vinheta. Pois bem, o Índice de Progresso Social se chama IPS. É uma ferramenta que mede o desempenho social e ambiental de territórios. Sim, mede o desempenho social e ambiental de cada território na cidade. Pois é, entendi. Ou por cidade, ou por zoneamento, ou por relação territorial. Indo além do produto interno bruto, também mede como as pessoas se sentem naquele território e como as pessoas estão dentro desse território, né, inclusivamente. Ou seja, indo além do produto interno bruto e considerando as necessidades básicas das pessoas. É o índice que mede o seguinte: se a população está recebendo tem as mínimas necessidades básicas, se elas estão em conformidade com esse índice. Nós temos um ranking mundial de capitais, temos um ranking nacional de capitais. Porto Alegre faz parte desse índice nacional. Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, nesse índice, né, nesse índice de desempenho social, de progresso social, para tiver progresso, estamos falando em progresso. O que a cidade progrediu, certo? Seria mais nesse tipo de linguagem. O que você aí progrediu na sua região? O que a tua região progrediu? É isso. Né? Em que sentido progrediu a tua região? Ela teve um desenvolvimento? Sim ou não? Esse desenvolvimento, ele serve como base de estudo teórico e também como base de estudo social. Para quê? Para te fazer as aplicações de estratégias de desenvolvimento. Bom, naquela região ali, o índice de progresso social está baixo. Então nós temos que fazer políticas públicas para fazer esse índice social crescer. É isso que serve o IPS. Se chama IPS, Índice de Progresso Social. Bom, ele mede as necessidades, quanto tu tá recebendo de necessidades básicas para as pessoas, seus fundamentos de bem-estar e as oportunidades que elas têm de alcançar o seu potencial máximo. Sabe o que é isso? Ou seja, é o desenvolvimento para que te dê condições também para te alcançar tua potencialidade profissional, intelectual, social e desenvolvimento em si, certo? Ele avalia a qualidade de vida da população de forma multidimensional. Multidimensional, o que quer dizer com isso? São várias situações. Desde vai de meio ambiente, emprego, renda, serviço social, serviço ambiental, como está tuas relações, educacional, tudo, gente, tudo que tem a ver com o ser humano, para ele se sentir bem. Pois bem, Porto Alegre está na posição de 251. Olha só, como o nosso índice está baixo, certo? No ranking nacional das capitais do Brasil. Aqui na região, Porto Alegre aparece na 22ª colocação no Rio Grande do Sul. Pra te ver. Das cidades. E índice de desenvolvimento. Esse indicador, ele se chama IPS Brasil. Segundo os elaboradores do estudo, o índice de programa social é uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população no Brasil, que leva em conta se as pessoas têm o necessário para prosperar. Aí o pessoal aí, ó, esse pessoalzinho aí, ó, adepto aí do discurso da prosperidade, teologia da prosperidade, mentira! Porque isso aí demonstra que eles fazem um discurso mentiroso. Por quê? Porque se teu índice de desenvolvimento, certo? Social, de progresso social tá abaixo, como é que tu vai ter prosperidade, camarada, cara pálida? Ninguém aqui é burro. É porque a comunidade, a população, não tem acesso às informações. Porque isso aí é muito importante, gente, ter essa informação. Tendo essa informação, tu tem o que lutar. Tu tem que exigir do teu gestor municipal. Tu tem que exigir dos teus vereadores. Tu tem que exigir do teu prefeito. Para que ele faça projetos que desenvolvam a tua capacidade aí como ser humano socialmente, certo? Por exemplo, o IPS avalia uma série de componentes e indicadores que tentam responder 3 perguntas. Olha só, os indicadores são resposta para 3 perguntas. Quais as necessidades essenciais estão sendo atendidas na tua região? As condições para o bem-estar estão garantidas? Existem oportunidades para todos alcançarem seu máximo potencial? Gente, isso aqui é um estudo científico. Isso aqui é um estudo científico que é a base de desenvolvimento de qualquer cidade. E se tu não tem como gestor o conhecimento desse estudo científico, tu não tem a capacidade para te desenvolver programas sociais para aquela região e desenvolver a sociedade local, do território, e nem as potencialidades. Ou seja, tu só fica na retórica, no discurso, né, da prosperidade que tu nunca alcança. E por que tu nunca alcança a prosperidade? Porque não tem políticas públicas sendo encaminhadas para que tu alcance esse potencial. É do caralho. É isso aí.
E é o IPS. Sabe onde é que está esse IPS? Vão lá no Sul 21. Tô até fazendo propaganda, Sul 21. Foi onde eles colocaram o índice, divulgaram o índice nas redes. Qualquer coisinha, vocês podem ver aí no canal, certo? Tá ali na descrição do canal, na descrição do programa, tá ali tudo sobre Porto Alegre, certo? Então o que a gente tem aí do índice de progresso social? Aí vai! É foda, patroa. Melo, aprende um pouquinho aqui com o professor Roberto. 3 perguntas. As necessidades essenciais estão sendo atendidas? As condições para o bem-estar estão garantidas? Existe oportunidade para todos alcançarem seu máximo potencial? São essas 3 perguntinhas que são feitas pelo Instituto, certo? A área das necessidades humanas básicas tem como componentes nutrição, cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal. Sendo cada um desses itens, olha bem, seu Melo, cada um desses itens subdivididos em indicadores, como cobertura vacinal, mortalidade infantil, assassinatos de mulheres, abastecimento de água, entre outros. A área do bem-estar avalia o acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente. Já a área de oportunidades avalia direitos individuais, liberdades individual de escolha, inclusão social e acesso à educação superior. Cada indicador é avaliado como relativamente forte, neutro, fraco ou fraco, certo? Numa escala de 1 a 100, olha só os números. Numa escala de 1 a 100, Porto Alegre registrou um IPS de 66,1, o que é considerado relativamente forte. Confira. Aqui o detalhamento completo. Os principais componentes positivos da nota da capital gaúcha foram água e saneamento. Olha só, em água e saneamento, certo? O IPS atinge o setor mais forte de Porto Alegre. E o Melo quer vender. Velho. Olha só, né? Olhem só como é que é as coisas. Na parte de saneamento e distribuição de água, acesso à água, Porto Alegre está forte. Por quê? Por causa do trabalho que o DEMAI desenvolve atingindo as suas metas e dando lucro e gerando riqueza para o município. E o Melo quer vender. É isso aí. Entenderam agora? Vamos lá, vamos além. Olha só. Por outro lado, o destaque negativo ficou por conta dos componentes moradia, inclusão social, acesso ao conhecimento básico, todos considerados relativamente fracos. Olha só, moradia. Até hoje, nós não vimos uma política sequer habitacional do Melo. Ou seja, para retirar as pessoas das áreas de enchente e colocar elas em áreas onde elas possam ter um desenvolvimento melhor, certo? Moradias dignas. Você sabia que Porto Alegre, se a gente for pegar todos os espaços vazios, salas, esses edifícios vazios, e a gente for comparar com o povo que mora na rua, né, desabrigado, e mais o povo que necessita de moradia, né, e urbanização, e colocar nessas áreas e espaços urbanos que tem, a gente acaba com um déficit de moradia de Porto Alegre e ainda sobra. Pois é, para vocês verem que existe uma distorção aí, certo? Nesse governo de prioridade. Ele não prioriza o ser humano. Essa gestão do Melo não prioriza o ser humano. Ele não prioriza o porto-alegrense. Ele prioriza um setor de Porto Alegre, minoritário, certo? O setor mais rico, claro. Como aqui na Restinga, por exemplo, na Zona Sul, onde ele autorizou, né, que se faça a construção de um Alphaville ao lado da Restinga, certo? Todo mundo sabe que a Restinga é um bairro popular. É um bairro de concentração popular que tem mais de 1.600 pessoas. Tem mais de 160 pessoas, desculpa, não é 1.600. É mais de 160 mil pessoas. Tanto na Restinga, na área mais central, como na área, né, na grande Restinga. Somando-se isso, dá mais de 160 mil pessoas. Tanto é que aqui na Restinga, se todo o pessoal da Restinga votasse em candidatos da Restinga, nós poderíamos eleger 4 vereadores, certo? Para ter uma bancada da Restinga. Mas não é isso que o povo pensa. Então, vamos respeitar, certo? Mas que a Restinga tem essa potencialidade, tem. O que aconteceu? O Melo, certo? Através de seus engenheiros e urbanistas, eles autorizaram a construção do Alphaville, ao lado da Restinga. Mas o que fez, né, o empreendedor? Quem vai construir? Não. A Restinga é uma área muito popular, então temos que fazer um muro. É, exatamente. Está sendo chamado aqui na Restinga de Muro da Vergonha, certo? No qual vai ser um muro de mais de 5 metros, no qual vai fazer, né, vai custear a parte da Restinga, a parte pobre, e vai dividir com a parte rica. Ou seja, é aquele tipo de urbanização que as Melnick da vida estão fazendo. Ou seja, criando, né, ilhas, né, de centro de excelência. Ou seja, ilhas para terem moradia, apenas os ricos, afastado, né, isolado da Porto Alegre popular. Sabe o que isso se chama? Apartheid social. Exatamente. E nessas ilhas de moradias de alto nível, alto padrão, ali não vai faltar água, não vai faltar luz, né? Não vai faltar esgoto. Aí se falta esgoto, daí eles botam a boca, né? Não vai faltar esgoto. Enquanto que na parte pobre de Porto Alegre, né? Porque daí tu forma uma Porto Alegre dentro de Porto Alegre, certo? E na parte que é de Porto Alegre, é maior, né? Vai faltar esgoto, urbanização, como aqui na Castelo, que é uma vergonha, né?
não existe projeto de urbanização, o pessoal pede para colocação de esgoto e tu não pode colocar porque não tem um projeto de urbanização, ou seja, eles não podem botar calçamento porque tem que esperar colocar o esgoto, daí o esgoto não coloca porque não tem projeto de urbanização, e assim vai se levando anos e anos, e a Castelo, para quem não conhece, veio para Restinga, que a gente aproveita e faz um tour com vocês, aqui para mostrar a realidade de Porto Alegre, que o Melo não gosta disso. Tanto é que ele nem apareceu durante as eleições aqui na Castelo. Nossa, não foi dar uma caminhadinha, e nenhum candidato também, diga-se passagem. Entendeu? Por quê? Porque é muita pobreza, né, gente? Ali tá, na Castelo, tá o que é a prioridade de urbanização do governo Melo e dos governos também anteriores, né? Como o seu Marquesan da vida, né? E anterior ao Marquesan também, que nunca se preocuparam com a Castelo. Botaram lá um piso numa rua e outro piso na outra rua. E daí que se virem daí. E os restantes dos acessos fica sem esgoto, fica sem, né, sem drenagem, fica sem escoamento, as praças estão lá tiradas, sem manutenção, sem que haja, né, o interesse público sobre essa área. Mas a Castelo é só um exemplo, existem vários outros exemplos espalhados igual a Castelo em Porto Alegre. Pois bem, vamos lá, certo? Então, por outro lado, o destaque negativo ficou por conta dos componentes de moradia. Inclusão social, o que é inclusão social? O Melo acabou com os serviços sociais. O Melo acabou, o Melo e seus vereadores de apoio acabaram com os serviços sociais de Porto Alegre. Simplesmente isso, entendeu? Simplesmente isso. A FASC foi terminada, né? A fase, né, no caso, Porto Alegre, não sei se é FASC ou FASC. Parece que a FASC é do município e a FASC é do estado, né? Ou é vice-versa. Me corrijam, por favor, ali nas notas, vocês podem corrigir o professor Roberto. O professor Roberto também não sabe tanta informação quanto essa. É muita informação para a cachola daqui do seu professorzinho. E acesso ao conhecimento básico. Aí é que tá a coisa. Você se lembra que o ano passado, a operação Dura, ela revelou que havia desvio de dinheiro que era para educação. Superfaturamento. Você sabe que superfaturamento é desvio de dinheiro público, certo? Pois é. E que o filho do seu Melo estava envolvido. Tanto é que ele foi preso, né, coercitivamente, ainda como vereador. Pois é. E fez as negociatas, né, no gabinete ali na prefeitura. Tá aí. Não é o professor Roberto que tá falando. É o que saiu na imprensa. É que foi divulgado em todo o Brasil. Operação Capa Dura era o quê? Né, os lobistas interessados em vender, né, a preços altos os kits aqueles. Kit robótica, kit de livro. Você já sabe toda essa história. Deram até uma Ferrari. Né? E deram um cheque sem fundo também. Os caras são tão gabiru que chegaram a dar até cheque sem fundo na história. Para a secretária de Educação, que está presa e que agora está sofrendo um processo criminal em cima. Essa é a prioridade educacional. Por isso que aparece aqui no IPS, né? O ponto fraco é o acesso ao conhecimento básico. Mas é claro, com a falta e com desvio de dinheiro da educação básica, vocês queriam o quê? A falta de creches, né? Quantas mães aí estão sem creche? Para colocar os seus filhos para poderem trabalhar. E elas têm que pagar, e pior ainda, existem creches conveniadas, o pior, existem creches conveniadas, e o convênio que se faz de uma creche, tipo clube de mães, abre uma creche, né? Daí ela faz um convênio com o governo municipal, o governo municipal ele paga e transfere para essa creche tudo, paga educador, paga o salário dos educadores, paga a estrutura, alimentação, material escolar, tudo isso, certo? Então quando faz um convênio, faz convênio 100%, ou seja, o município banca tudo, tu entra com a estrutura, certo? E ainda tinha creche cobrando em cima, ainda tem creche cobrando em cima. É mais um escândalo a ser, né, feito um pente fino aí, em Porto Alegre. Mas, já como isso vai mexer com certas, entre aspas, lideranças, que ganham muito dinheiro usando as creches como fachada, e isso tem interesses políticos em cima, eles não mexem. Nem os vereadores, pode ver. Na Câmara de Vereadores não tem nenhum vereador ali, né? E aí eu tô falando tanto da situação como da oposição, que já botou esse dedo na moleira, né? De fazer uma CPI das creches conveniadas que cobram, além daquilo que recebem, cobram taxas em cima, e essas taxas não podem ser cobradas. E tem muito dono de creche que não quer trabalhar, presidente de associações, que pega dinheiro e que faz daquilo ali uma profissão. Tem muito. É só querer fazer as coisas, serem transparentes e honestas. Então é por isso que eu digo, Porto Alegre tem tantas creches, né? Restinga, por exemplo, tem várias creches. Mas o índice social de inclusão e acesso ao conhecimento básico está fraco. Alguma coisa está acontecendo. Certo? Além também das escolas municipais terem acabado com o processo de escolha direta do diretor de escola. Exatamente. Ou seja, a comunidade se reunia e elegia junto com professores e funcionários e elegia o diretor da escola em cima de um programa que ele ia utilizar junto à comunidade. Isso fazia com que houvesse uma ligação direta do dia a dia com a creche, com a escola, com a comunidade. Isso aproxima muito. Isso tinha que ser retomado, né, seu Melo? Mas, vamos ver, no próximo governo se retoma esse processo de aproximação entre comunidade e escola, né? Também a distorção e idade séria no ensino médio.
Famílias em situação de rua, domicílio com coleta e resíduos adequados. Assassinatos de jovens e índice de vulnerabilidade climática dos municípios, entre outros considerados relativamente fracos. Ou seja, né? Além da evasão, a distorção entre idade e série no ensino médio, que são poucas as escolas a nível municipal que tem o ensino médio. Sabe? Famílias em situação de rua, pois é, agora começou uma certa limpeza, né? Que agora o Melo está desenvolvendo embaixo dos viadutos. E depois mais tarde a gente vai mostrar os vídeos, né? Que há aporofobia, se chama aporofobia. O que é aporofobia? É tu ter, né, ser contra pobre. E daí, tu tratar a pobreza como uma doença a ser extirpada da sociedade. Isso se chama aporofobia. Isso o padre Lancelotti em São Paulo está combatendo diretamente o governo paulista, que usa desse tipo de método para fazer uma higienização social. Nós vemos os vídeos aí lá de Florianópolis fazendo a mesma coisa o governo de Santa Catarina. Os governos municipais bolsonaristas gostam muito de fazer isso. Esconder a pobreza, mandar embora do município e não, né, fazer um tratamento social com eles. Ou seja, trazer eles, incluir eles. Dar condições para eles estarem de volta à sociedade, ou darem uma condição mais humana, como fala o padre Lancelotti, grande padre Lancelotti. Um abraço aí, padre Lancelotti. Aí tem em mim um grande admirador seu. É isso aí, gente. Isso são os índices sociais de Porto Alegre, que estão em 251 a colocação. Ou seja, Porto Alegre é um fracasso com o seu povo. É a gestão Melo. Agora eu pergunto, esse governo tem seriedade? Esse governo tem seriedade com o povo de Porto Alegre? Eu digo que não. Ele só tem um objetivo. E qual é que é? Higienização social. Priorizar as grandes obras para as grandes empreiteiras, certo? Que agem aqui no município, destruindo o meio ambiente, ao custo daquele discurso do progresso. Progresso nada. É a destruição da cidade. Certo? Para quê? Para satisfazer uma minoria na cidade. Enquanto que a grande maioria fica sem acesso. Exatamente. É dilapidar o patrimônio público, entregando para o patrimônio público à iniciativa privada, que a gente sabe que a iniciativa privada é limitada e que ela não tem condição nenhuma de administrar, por exemplo, um DEMAI da vida, sem que cause problemas sociais e aprofundem as relações sociais dessa distorção que existe, certo? Entre o público e o privado. Que nada mais é, né? Nada mais é o público e o privado quando eles dizem, é um projeto de parceria. Não existe parceria. Não existe parceria entre público e privado, não existe. O privado vai querer sempre lucro. E o público, quando é ente público, ele não pode visar lucro, dinheiro. Ele tem que visar o desenvolvimento social. E é por isso que Porto Alegre é péssima a sua colocação. É um fracasso na questão do desenvolvimento social. Isso é falando sério de política. É mostrar números. E se vocês quiserem, vocês vão lá no meu site, que vocês vão ter acesso a todo esse estudo que foi, certo? Do IPS, né? Que foi divulgado agora, né? Em junho, porque ele terminou em maio e ele foi divulgado agora em junho. E está também no Sul 21 também, se vocês quiserem. Falando sério de política, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e apertar o sininho. E compartilha, também bote ali a sua opinião, gente, sobre o nosso canal. O nosso canal é Resistência. O nosso canal serve justamente para isso, botar o dedo na moleira. Porque aqui, mentiu pro tio, lapada neles. E a gente não perdoa. E vamos aí, gente, continua a mobilização para não deixarem vender o DEMAI. Porque se vender o DEMAI, acabou tudo. A água vai subir. A água é vida. E vida não é mercadoria. Fica com vocês, abraço e voltaremos. Ué, os brasileiros em várias temperaturas. Pois diz que com 30 graus ou mais os baianos vão pra praia, dançam, cantam e comem carajé. Os cariocas vão pra praia e jogam futebol. Os mineiros comem um queijo na sombra. Todos os paulistas estão em Santo, enfrentando 2 horas de fila na padaria e no supermercado. E os gaúchos esgotam os estoques de protetor solar. Com 25 graus, os baianos já não deixam os filhos sair no vento depois das 5 da tarde. Os cariocas vão à praia, mas já não entram na água porque acham muito frio. Os mineiros comem feijão tropeiro, os paulistas fazem churrasco na casa em Santo, mas não entram na água, e os gaúchos reclamam do calor e não fazem esforço devido ao esgotamento físico. Com 20 graus, a baianada muda o chuveiro para posição inverno. Os cariocas vestem um mulitão. Os mineiros começam a beber pinga perto do fogão a lenha. Os paulistas resolvem vir embora de Santo e fica aquele inferno no trânsito. E a gauchada vai pra Redenção tomar um solito. 15 graus, a baianada começa a tremer de frio. Os cariocas se reúnem pra comer fundi. Tu já comesse fundi, ô compadre? Já? E tem lambuzasse, não? Porque se vai no fundi tem que se lambuzar, né? Eu tenho um pouco de nojo daquilo, na verdade. Os mineiros seguem bebendo pinga de perto do fogão a lenha. A paulistada ainda tá presa no congestionamento de volta de Santo.
E os gaúchos, a gauchada começa a dirigir com o vidro abaixado, que já tá dando um fresquinho. Com 10 graus é decretado estado de calamidade pública na Bahia. A cariocada bota sobretudo cueca de lã, luva e touca. Os mineiros seguem bebendo a pinga e botam mais lenha no fogão. Os paulistas já chegaram de Santos e vão tudo pra mesma pizzaria, pro mesmo shopping center, com a família engarrafa a cidade. Já a gauchada começa a cogitar a possibilidade de botar uma camisa de manga. Ô gaúcho, velho. 5 graus. Agora vai ser. Bahia decreta o Armagedão. O César Maia lança a candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de Inverno. Os mineiros seguem lá bebendo a pinga e quentão agora, do lado do fogão a lenha. Os paulistas lotam os hospitais e as clínicas por causa das doenças causadas da invasão térmica. E a gauchada dá uma fechada na persiana, né? 5 graus. 0 grau. Extingue-se a vida na Bahia e todo o Nordeste. No Rio, o César Maia veste 7 casaco e lança o snowboard no Rio. A minerada já entrou em coma alcoólico, ainda não faz diferença a temperatura. Já os paulistas não saem de casa e a audiência da Luciana Gimenez vai no pico. E já a gauchada prepara fazer um churrasco no pátio antes que esfrie, né?